Marlo chegou ao deck de observação às 6h47, 7 minutos antes do horário previsto. Ela sempre foi pontual, uma qualidade que atribuía a bons hábitos de organização em vez de qualquer talento em particular. A baía se estendia diante dela na suave luz cinza-azul do amanhecer, a água ondulando suavemente contra o vidro de observação. Ela colocou seu tablet no console mais próximo e se moveu em direção à vigia, já catalogando mentalmente as observações matinais esperadas. A criatura parou de se mover às 6h48. Não gradualmente, não em resposta a qualquer estímulo que ela pudesse identificar. Simplesmente de uma vez, todas as espécies perigosas na baía começaram a recuar em direção às paredes estruturais. O Drail, territorial e agressivo, abandonou águas abertas. A colmeia Vex se dispersou de suas formações usuais de alimentação. Os Thornbacks, que normalmente ocupavam as zonas de nível médio, afundaram em direção às paredes inferiores, todos eles se movendo em pânico sincronizado perfeito. Os olhos azul-esverdeados pálidos de Marlo se arregalaram ligeiramente. Ela pressionou a mão contra o vidro, observando com o distanciamento clínico de uma pesquisadora, analisando dados inesperados. Ela havia chegado às 6h47. O movimento havia começado às 6h48. Correlação não era causalidade, mas valia a pena notar. A voz de Marlo Nex veio de trás dela. O roxo acinzentado profundo de sua forma já se movia em direção aos painéis de controle. Seus olhos azul ciano brilhando com uma intensidade que fazia suas placas de ombro cristalinas cintilarem. Você não deveria ter vindo mais cedo. Ela se virou para olhá-lo, genuinamente confusa. O briefing matinal é às 7. Eu nunca me atraso. Há algum problema com o cronograma? Silas emergiu do corredor secundário. Sua pele quente âmbar dourada capturando os primeiros lampejos de luz solar. As sardas bioluminescentes douradas em sua clavícula pulsavam mais rápido do que Marlo jamais as vira. Um ritmo constante que parecia quase aflito, mas sua voz, quando ela falou, estava cuidadosamente controlada. Marlo, preciso que você me diga algo. Como você está se sentindo esta manhã? Alguma sensação incomum? Alguma? Eu me sinto bem, Marlo interrompeu, olhando de volta para a baía. Mas algo está acontecendo com as criaturas. Todas elas se moveram para as paredes simultaneamente. Isso não está em nenhum dos nossos dados comportamentais. Deveríamos documentar. Sim, Nexor disse baixinho, seus olhos ciano nunca deixando suas telas de monitoramento. Deveríamos. Mas primeiro preciso que você fique muito quieta e me diga se notar alguma mudança física, algum formigamento, alguma sensação de ser observada, algo incomum. Marlo fez como instruído, permanecendo perfeitamente imóvel. Nada incomum. Minhas medições de linha de base estão normais. Por quê? O que está acontecendo? Silas e Nexor trocaram um olhar. O tipo de olhar que sugeria uma conversa acontecendo em silêncio. Um peso de entendimento passando entre eles. As sardas douradas de Silas intensificaram seu pulsar, mudando de dourado para um âmbar alaranjado mais profundo que Marlo nunca tinha visto antes. As leituras começaram a mostrar anomalias aproximadamente 90 segundos atrás, disse Nexus. Sua mandíbula estava ligeiramente cerrada, e as placas cristalinas em seus ombros mudaram de cor, o ciano escorrendo para tons mais profundos e preocupantes. Íamos contatá-la, mas então as criaturas começaram a recuar no momento em que ela chegou. Silas terminou calmamente. Ela se aproximou de Marlo, seus olhos castanhos-mel estudando-a com uma intensidade que parecia quase clínica. Aconteceu algo recentemente? Alguma exposição a espécimes desconhecidos? Alguma leitura incomum de seu equipamento pessoal? Não, disse Marlo. Segui todos os protocolos padrão. Minha última observação externa foi há 4 dias, e eu tomei banho e me troquei na câmara de descontaminação como sempre. Ela fez uma pausa, genuinamente tentando ser útil. Você acha que eu poderia ter trazido contaminação para a instalação porque posso revisar os registros de descontaminação? Não é isso, disse Silas. Mas suas sardas douradas ainda estavam pulsando naquele ritmo rápido e preocupado. Eu não acho que seja contaminação. A iluminação ambiente do deck de observação começou a mudar. Indicadores de emergência no console piscaram de azul suave para um âmbar mais urgente. Marlo registrou essa informação com interesse científico, mas sem alarme particular. Estamos iniciando os protocolos de monitoramento secundário. Devo acessar os feeds de água profunda? Sim, disse Nexor. Mas fique onde está. Não se afaste daquela vigia. Marlo obedeceu, observando enquanto Nexor manipulava o console com eficiência prática. Os sistemas de monitoramento secundário foram ativados.
alimentando dados de sensores enterrados nas profundezas dos níveis inferiores da instalação. E o que eles mostraram fez até mesmo os olhos azul-ciano de Nexor brilharem com algo que poderia ter sido medo. Deslocamento de pressão, disse ele, sua voz baixando para quase um sussurro. Diretamente abaixo de nós, algo grande está subindo. Quão grande? Marlo perguntou, já fazendo cálculos em sua cabeça. E a qual espécie corresponde? Algum dos nossos catalogados? Silos interrompeu. Suas sardas douradas começaram a brilhar tão intensamente que toda a sua pele parecia irradiar calor. Marlo, preciso que você fique na vigia bem aí. Não se mova. Isso era incomum o suficiente para que Marlo realmente questionasse. Por quê? O que minha posição tem a ver com as leituras de pressão? Apenas confie em mim, disse Silos. Por favor. Marlo se aproximou da vigia, sua mão apoiada no vidro reforçado. Através dele a água parecia mais escura que o normal, mas isso era esperado durante a atividade de criaturas profundas. Ela esperou, observando, sua mente de pesquisadora engajada e alerta, mas não assustada. Isso eram dados. Isso era o que ela viera estudar. A instalação tremeu, não violentamente, mas com uma qualidade profunda e ressonante, que sugeria que algo de massa extraordinária estava se movendo na água abaixo deles. Silas se aproximou para ficar ao lado de Marlo, perto o suficiente para que Marlo pudesse sentir o calor irradiando de sua pele âmbar dourada. Nexor permaneceu no console, suas placas cristalinas brilhando cada vez mais forte enquanto ele processava os dados recebidos. Está acelerando, disse ele. Está subindo rápido. A parede de criaturas, todas aquelas espécies aterrorizadas pressionadas contra os suportes estruturais, começou a se dispersar. Elas se moveram não em pânico caótico de medo individual, mas em voo coordenado, abrindo caminho como se estivessem abrindo espaço para algo vasto passar. A água começou a agitar com correntes fortes o suficiente para serem visíveis mesmo do deck de observação. O que é isso? Marlo sussurrou, não assustada, fascinada. Que tipo de organismo poderia ter esse efeito em predadores de ponta? O que poderia fazer? Los cooperar assim? Eu não sei, disse Silas calmamente. Mas acho que está respondendo a você. Marlo se virou para olhá-la. A mim? Como isso é possível? A criatura subiu à vista. Era vasta. Era impossível. Era algo para o qual Marlo não tinha absolutamente nenhuma referência, nenhum entendimento categórico, nenhum precedente biológico. Moveu-se com uma espécie de graça controlada que desmentia seu tamanho, apêndices ou talvez órgãos sensoriais, ou talvez estruturas que serviam a propósitos inteiramente desconhecidos, estendendo-se pela água com lentidão deliberada. E enquanto subia, a bioluminescência em sua superfície começou a brilhar, lançando toda a baía em tons de azul profundo e violeta que pareciam vir de algum lugar além dos comprimentos de onda de luz normais. E estava olhando para eles, não para a instalação, não para a coleção aleatória de biologia humana e alienígena dentro dela, para a vigia. Especificamente para Marlo. Marlo podia sentir o peso daquela atenção pressionando contra o vidro com força física, e ela entendeu com uma clareza que transcendia a lógica ou o treinamento que essa criatura havia sido atraída das profundezas por algo, por alguma assinatura que ela estava emitindo, por alguma qualidade que ela possuía que a chamara através de distâncias impossíveis. Sabe que você está aqui, disse Nexor, sua voz oca de realização. Marlo, acho que você precisa entender algo. As leituras que estamos recebendo nos últimos 3 meses, as anomalias em águas profundas, as mudanças comportamentais nas criaturas, as perturbações na atividade sísmica, todas têm se centrado nesta instalação e elas se intensificaram no momento em que você se transferiu para cá. Marlo não conseguia desviar o olhar da vigia. A bioluminescência da criatura estava se intensificando, lançando luz mais brilhante através da água. Ela podia ver mais detalhes agora, estruturas que poderiam ser olhos ou arranjos de sensores, ou algo que servia a propósitos que ela não conseguia compreender. E todas elas estavam focadas nela. O que sou eu? Ela perguntou baixinho. Eu não sei, disse Silas. Mas o que quer que você seja, algo no oceano profundo reconhece. Reconhece você. A instalação tremeu novamente. A criatura subiu mais perto, até que sua forma massiva estivesse nivelada com a vigia do deck de observação. A água ao redor dela girava com correntes que faziam até mesmo o vidro reforçado curvar-se ligeiramente para dentro. A criatura parou, pairando ali, toda a sua atenção fixada na pequena mulher humana em pé sozinha na vigia.
E naquele momento de clareza absoluta, com uma entidade impossível pressionando contra a barreira entre eles e o vazio do oceano profundo, Marlo fez algo que fez Silas e Nexor darem um passo para trás. Ela levantou a mão. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro e bateu uma vez, suavemente, como pedindo permissão para entrar em uma sala. Uma pausa se estendeu através dessa barreira de vidro e água e distância incompreensível. Então a criatura respondeu. Uma vibração através da água, um movimento tão sutil que poderia ter sido uma corrente. Mas ali, inconfundivelmente contra a vigia, algo vasto e impossível pressionou de volta. Uma vez no exato ritmo que Marlo iniciara, as placas cristalinas de Nexus brilharam em um ciano brilhante. As sardas douradas de Silos explodiram em uma intensidade quase ofuscante, mas nenhuma delas se moveu para impedir o que estava acontecendo. Marlo pressionou a mão contra o vidro novamente. Uma vez esperando, a resposta veio. Uma vez paciente, deliberada. Não curiosidade. Reconhecimento. Essa criatura sabia algo sobre ela. Talvez estivesse procurando por ela. Talvez tivesse sido atraída através de distâncias impossíveis pela mera existência dela. Novamente a mão de Marlo. Uma vez. Novamente a resposta da criatura. Uma vez. E sob esse único contato, Marlo sentiu algo que transcendia a linguagem ou a espécie, ou a compatibilidade biológica, um momento de conexão, um reconhecimento, uma saudação de algo antigo e vasto para algo pequeno e inexplicável. A terceira troca começou. A mão de Marlo uma vez. A quarta troca, a resposta da criatura, uma vez. E então lentamente a forma vasta começou a descer, não em retirada, mas no que parecia uma retirada deliberada. A bioluminescência diminuiu. A água clareou. As leituras de pressão voltaram à linha de base. A criatura afundou de volta nas profundezas de onde havia subido, levando consigo o peso de sua atenção, deixando Marlo parada na vigia, com a mão ainda pressionada contra o vidro esfriando. A iluminação de emergência voltou aos níveis operacionais padrão. A instalação se acalmou e Marlo, que havia chegado ao trabalho 7 minutos antes, e havia de alguma forma atraído a atenção de algo grande o suficiente para aterrorizar todos os predadores conhecidos do ecossistema, simplesmente ficou ali, calma, serena, completamente alheia ao fato de que ela era algo raro, algo que o oceano profundo havia reconhecido e escolhido reconhecer. Atrás dela, Silas e Nexor trocaram olhares. Havia conversas que precisavam acontecer, perguntas que precisavam ser respondidas, um entendimento de que a pequena mulher humana que se transferira para a instalação deles 3 meses antes não era o que parecia ser. Mas essas conversas podiam esperar. Por enquanto, eles simplesmente observaram enquanto Marlo abaixava a mão do vidro, verificava a hora em seu pulso e se virava para eles com uma expressão de serena curiosidade. Então, disse ela, com a voz perfeitamente calma, ainda teremos o briefing das 7? Ou devemos remarcar? A sala de controle ficava isolada 3 níveis acima do deck de observação, acessível apenas através de uma série de antecâmaras seladas que haviam travado automaticamente no momento em que os protocolos de emergência foram ativados. Marlo estava entre Nex e Lishir, observando Silas se mover entre as estações de monitoramento, suas sardas douradas pulsando com intensidade controlada. A criatura maciça havia descido aproximadamente 12 minutos antes. Desde então, nada. Silêncio perfeito, imobilidade perfeita, desconhecimento perfeito. As leituras de pressão estão estáveis, disse Nexus. Seus olhos azuis rastreando dados no console principal. Linha de base normal. Seja o que for, voltou para as profundezas. Mas esteve aqui, sussurrou Lishir. A pele lavanda pálida da jovem pesquisadora tornara-se notavelmente mais translúcida. Seus 4 olhos ametista estavam arregalados em sincronia, sugerindo que ela ainda estava processando o que havia ocorrido no convés de observação. Seu brilho interno havia mudado de um lavanda calmo para um branco brilhante, a cor do puro medo. Senti isso mesmo daqui, na estação de monitoramento secundária. Senti como uma pressão contra minha consciência. O que foi isso? Ninguém respondeu porque a verdade que os 3 entendiam era que não tinham resposta. Não tinham um quadro de referência para o que haviam acabado de testemunhar. Uma criatura de tamanho impossível. Uma criatura que reconheceu algo em Marlo que transcendia a biologia normal. Uma criatura que escolheu a comunicação em vez do ataque. Silas, disse Nexor calmamente. Preciso que você faça uma análise genética completa em Marlo. Silas ergueu os olhos de sua estação de monitoramento. Seus olhos castanhos mel, encontrando os azuis ciano dele. Você acha que ela não é humana? Acho,
disse Nexor cuidadosamente, que ela pode ser humana, mas não da maneira como entendemos o termo. Marlo, que estava revisando calmamente os feeds de dados do incidente no convés de observação, olhou entre eles com genuína confusão. Vocês querem fazer análise genética? Por quê? Eu sou humana. Genética humana padrão. Posso fornecer meus registros médicos, se necessário, disse Silas gentilmente. Ela se aproximou de Marlo, suas sardas douradas pulsando em um ritmo constante, quase maternal. Acho que a pergunta mais urgente é: você se lembra de algo incomum antes de vir para cá? Alguma anomalia em sua própria biologia? Alguma razão pela qual você pode ter sido designada para esta instalação específica? Marlo considerou isso cuidadosamente. Eu me candidatei à vaga porque os dados de pesquisa eram interessantes. O ecossistema da Bahia é complexo, e eu queria contribuir para os protocolos de documentação. Além disso, não me lembro de nada em comum. Minha transferência foi processada pelos canais normais. Todas as minhas verificações de antecedentes foram aprovadas. Mas você chegou há 3 meses, disse Lixal, sua voz ainda pequena e assustada. E de acordo com os dados de Nexor, as anomalias na água profunda começaram há 3 meses, exatamente quando você chegou. Marlo processou essa informação com distanciamento científico. Correlação não é necessariamente causalidade. No entanto, se houver uma relação temporal, valeria a pena investigar. A instalação tremeu, não violentamente, mas com força suficiente para sugerir que algo massivo estava se movendo diretamente abaixo de sua localização. Lixal emitiu um som pequeno, assustado, completamente involuntário. Seus 4 olhos sincronizaram em rápida sucessão, piscando para fechar e abrir em sequência. E quando permaneceram abertos, seu corpo tornou-se ainda mais translúcido, seu brilho interno piscando entre branco e o mais leve lavanda. Está voltando, disse Nexor, estudando as leituras de pressão com intensa concentração. Não foi embora. Desceu, mas ainda está na coluna de água inferior da instalação e está começando a subir novamente. Por que voltaria? Perguntou Marlo, sem pânico, nem mesmo particularmente preocupada, simplesmente interessada na progressão lógica dos eventos. Porque, disse Silas lentamente, você está aqui. Os níveis do porão da instalação não foram projetados para a habitação humana. Existiam em escuridão perpétua, iluminados apenas pela bioluminescência das criaturas que habitavam os canais de água profunda. O equipamento de monitoramento lá era sofisticado o suficiente para detectar mudanças de pressão, variações térmicas e padrões de movimento, mas havia sido projetado com a suposição de que as ameaças primárias seriam espécies conhecidas com comportamentos catalogados. Nada os preparara para isso. A criatura subiu pelas colunas de água inferiores como um deus ascendente das profundezas. Os sensores de pressão enlouqueceram com leituras que sugeriam algo tão vasto que a própria água ao seu redor estava sendo deslocada em ordens de magnitude além do normal. E então atingiu as paredes externas da instalação e parou. Por um momento eterno, simplesmente pressionou contra a estrutura como se testasse sua solidez. E naquele momento, Marlo sentiu algo. Não uma sensação física, mas algo mais profundo. Um alcance. Uma pergunta feita em uma linguagem que precedia a fala humana. Uma consulta direcionada especificamente à sua consciência. Está tentando se comunicar, disse ela calmamente. Sim, confirmou Nexor. Suas placas de ombro cristalinas haviam começado a ciclar rapidamente através de tons de ciano. Brilhante, depois fraco, depois brilhante novamente, como um estroboscópio de angústia existencial. Mas não temos as ferramentas para entendê-la. Os padrões de comunicação não correspondem a nenhuma estrutura linguística conhecida. É quase como se a leitura de pressão tivesse disparado. E de repente Marlo entendeu, não através de qualquer entrada externa, mas através de algo profundo em sua própria biologia, algo que ela nunca havia percebido até aquele momento. Respondendo ao alcance da criatura, ela entendeu o que estava perguntando. Ela entendeu o que estava procurando. Ela entendeu com uma clareza que parecia lembrar em vez de aprender exatamente o que era. Ela entendeu o que estava perguntando. Ela não tinha palavras para o que entendia sobre si mesma naquele momento. Talvez palavras não fossem a ferramenta certa para isso. Preciso ir ao convés de observação, disse Marlo. Absolutamente não, disse Nexor imediatamente. Seus olhos ciano brilhavam com intensidade. Marlo, você entende o que está acontecendo? Aquela criatura não é uma espécie conhecida. Seu comportamento não é previsível. A pressão que ela está exercendo nas seções inferiores da instalação já está nos limites máximos de segurança. Se abrirmos qualquer anteparo externo, ela não atacará. Marlo disse. Ela disse com certeza.
com um conhecimento que transcendia a lógica. Veio aqui porque reconheceu algo em mim. Quer entender o que eu sou, assim como eu quero entender o que ela é. Como você sabe disso? Perguntou Silas, suas sardas douradas pulsando subitamente com intensidade urgente, quase assustada. Eu simplesmente sei, disse Marlo. Da mesma forma que você soube me colocar naquele visor. Da mesma forma que as criaturas souberam recuar quando cheguei. Estamos todos respondendo ao mesmo sinal, à mesma presença, à mesma verdade fundamental sobre o que eu sou. O corpo inteiro de Lishir cintilou. Sua translucidez aumentou a ponto de suas estruturas cristalinas internas serem mal distinguíveis, e seus 4 olhos sincronizaram em sua expressão de medo avassalador, fixados em Marlo com intensa desesperança. Por favor, não vá. Por favor, não sabemos o que ela quer. Não sabemos o que ela pode fazer com você. Marlo se aproximou de Lishir e colocou uma mão gentil em seu ombro translúcido. A pele lavanda da jovem pesquisadora estava fria ao toque, seu tremor mal contido. Eu tenho que ir, disse Marlo calmamente. Porque, ao contrário de todos vocês, eu não tenho medo dela. E essa diferença, essa ausência de medo, pode ser a única linguagem que ela entende. Os 4 olhos de licor encontraram os dela, em perfeita sincronia. Isso, sussurrou ela, é o que mais me assusta em você. A jornada pelos anteparos selados de volta ao convés de observação demorou mais do que Marlo esperava. Cada barreira exigiu uma substituição manual. Cada passagem uma escolha deliberada para se aprofundar na conexão com algo vasto e desconhecido. Nexa seguiu, seus olhos ciano brilhando rastreando cada leitura, cada mudança de pressão, cada indicação da posição e movimentos da criatura. Ele não tentou impedi-la novamente. Talvez ele entendesse em algum nível que impedi-la era impossível. Talvez ele reconhecesse que ela estava se movendo em direção a algo que ela não tinha escolha a não ser encontrar. Quando chegaram ao convés de observação, o visor havia rachado ainda mais, não pela pressão, mas pelo puro peso da presença, pressionando contra ele do outro lado. A criatura estava lá, vasta e bela e totalmente impossível. Sua bioluminescência lançava toda a baía em tons de azul profundo que pareciam vir de dimensões além da percepção normal. Sua forma era tão imensa que Marlo só conseguia processá-la, em seções, uma curva de algo que poderia ter sido um membro. A sugestão de estruturas que poderiam ter sido órgãos sensoriais, formas que desafiavam a categorização simples. E estava olhando para eles, não para a instalação, não para a coleção aleatória de biologia humana e alienígena dentro dela, mas para o visor, especificamente para Marlo. Um conhecimento passado entre elas, um reconhecimento mais antigo que as palavras, mais antigo que as espécies, mais antigo que o próprio conceito de comunicação, como os humanos o entendiam. Silas chegou então, movendo-se rapidamente, mas cuidadosamente pelas portas do convés de observação. Suas sardas douradas pulsavam em um ritmo que sugeria que ela havia corrido. Seus olhos castanhos mel agora continham compreensão. Não total, talvez, mas o suficiente. O suficiente para reconhecer que algo profundo estava acontecendo. Algo que transcendia os parâmetros normais de sua pesquisa e de sua instalação e de sua compreensão cuidadosamente ordenada do mundo. A criatura começou a descer. Mas desta vez não foi uma retirada. Foi uma aceitação, um reconhecimento de que havia encontrado o que estava procurando, mesmo que essa coisa não pudesse segui-la completamente para as profundezas. Ao descer, sua bioluminescência diminuiu lentamente, as cores mudando de um azul brilhante para roxo e índigo até desaparecer completamente na escuridão do abismo. A água voltou ao seu estado normal. Os sistemas de emergência da instalação desligaram seus níveis de alerta mais altos. As leituras de pressão voltaram à linha de base. A baía ficou calma. Marlo removeu a mão do visor, e naquele momento de baixar a palma da mão, sentiu o último sussurro da consciência da criatura se retirando para as profundezas. Mas deixou algo para trás. Não uma marca física, mas um conhecimento, um entendimento de que ela não estava sozinha em ser estranha. Que em algum lugar na vasta escuridão, sob todos os oceanos, em todos os mundos, havia coisas que a reconheciam como parente. Ela se virou para encontrar Silas parada atrás dela, suas sardas douradas agora pulsando em um ritmo gentil, quase resignado. Nex também estava lá, suas placas cristalinas brilhando em um ciano constante, quase pacífico. O que foi isso? Perguntou Silas calmamente. Comunicação, disse Marlo. Ela reconheceu algo em mim, algo que eu não sabia que estava lá até que ela alcançou. O que acontece agora? Perguntou Nexor. Ela voltará? Não, disse Marlo. Ela podia sentir a verdade disso com absoluta certeza.
A criatura havia completado sua busca. Havia confirmado o que precisava confirmar. O oceano profundo sabia que ela estava ali e estava satisfeito com esse conhecimento. Não havia necessidade de ela voltar. Eles ficaram juntos no visor enquanto o sol continuava seu nascer, pintando a baía em tons de azul e cinza normais. As criaturas que haviam recuado para as paredes estavam lentamente retornando aos seus padrões normais, nadando em águas que não eram mais marcadas pela presença do impossível. A instalação se acomodou em algo parecido com rotina, embora nada jamais fosse verdadeiramente rotina novamente. Quando os selos externos foram totalmente restaurados e o sinal de liberação geral confirmado, parecia que os eventos da manhã nunca haviam acontecido. A baía estava calma, a instalação estava segura, e Marlo, que havia chegado às 6h47 para começar um dia normal de pesquisa, havia, em vez disso, encontrado algo grande o suficiente para remodelar sua compreensão do que ela era. Ela carregava esse conhecimento consigo como um segredo, como um presente, como um fardo que ela ainda não compreendia totalmente. O convés de observação estava silencioso quando finalmente retornaram lá, após todas as verificações secundárias terem sido concluídas. A reunião matinal fora adiada indefinidamente. Os protocolos de emergência estavam sendo desativados, e a pequena equipe que permanecera para trás durante a evacuação revisava os relatórios do incidente com expressões de confusão cuidadosamente controlada, tentando categorizar e explicar algo que desafiava toda a explicação. Marlo caminhou até a vigia uma última vez, olhando para a água serena. Em algum lugar naquelas profundezas, a criatura estava descendo de volta para onde quer que tivesse vindo, de volta para a existência que seres daquela magnitude habitavam, levando consigo o conhecimento de que havia algo na superfície, algo pequeno e de forma humana, que compartilhava uma natureza fundamental com as antigas inteligências do abismo. Então, disse Marlo, virando-se para olhar Silas e Nexor, que a haviam seguido de volta à vigia. Li Shao ainda estava na sala de controle, revisando os dados finais dos sensores, seu tremor finalmente diminuindo. Vamos reagendar a reunião das 7, ou devo iniciar minha análise preliminar dos dados? As sardas douradas de Silas pulsaram mais uma vez, não mais com pânico, mas com algo quase como afeto pela mulher linda e impossivelmente alheia que estava diante deles. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo paciência de algum lugar profundo dentro de sua forma quente de âmbar dourado. Agende a reunião, disse Silas finalmente. Mas Marlo, precisaremos conversar sobre seu histórico real, não o que está nos registros oficiais. Claro, disse Marlo calmamente. Eu mesma estou curiosa sobre isso agora. Claramente há uma conexão entre minha presença e as anomalias de águas profundas. Devemos investigar o mecanismo. Execute a análise genética. Revise meu arquivo pessoal. Estabeleça uma linha do tempo dos eventos e veja se podemos identificar a relação causal. Sim, disse Nexor suavemente. Faremos tudo isso. E com isso, Marlo voltou para sua estação de trabalho, pegou seu tablet e começou a organizar suas anotações sobre o comportamento incomum da criatura naquela manhã. Ela fez observações cuidadosas sobre o momento, as leituras de pressão, os padrões de comportamento das espécies que haviam recuado para as paredes. Ela documentou tudo com precisão científica, completamente alheia ao fato de que acabara de encontrar a razão pela qual o oceano profundo a chamava ao longo dos meses de sua presença. Completamente alheia ao fato de que ela era algo raro o suficiente para fascinar entidades mais antigas que a própria civilização humana. Completamente alheia ao fato de que em algum lugar no abismo, na escuridão esmagadora onde a própria luz se tornava sem sentido, algo antigo e vasto agora carregava a memória de sua mão contra o vidro. Sua resposta singular a uma pergunta feita em uma linguagem mais antiga que as palavras, e completamente indiferente a tudo isso, porque Marlo, no final, era exatamente o que parecia ser uma pesquisadora dedicada ao seu trabalho. O fato de o trabalho ter se tornado subitamente e exponencialmente mais complicado era para ela apenas mais um ponto de dados a documentar, outro mistério a catalogar, outro enigma a resolver, com a dedicação metódica e paciente que ela dedicava a tudo o que encontrava. Ela simplesmente trabalhava, e a instalação ao seu redor zumbia com a intensidade silenciosa de pessoas que haviam testemunhado algo que remodelaria sua compreensão do próprio universo. Tudo isso, enquanto uma pessoa continuava calmamente, documentando seus detalhes como se não fosse mais incomum do que qualquer outra manhã em uma instalação de pesquisa à beira da baía.
A água lá fora permaneceu calma. As criaturas seguiam suas vidas, e em algum lugar nas profundezas, algo antigo e vasto acomodou-se de volta em seu sono eterno, satisfeita que sua pergunta fora respondida, que sua busca alcançara a conclusão, que a ponte entre mundos que ele reconhecera fora confirmada. O resto da humanidade, incluindo Marlo, simplesmente seguiu com seu trabalho, completamente alheia a quão perto haviam chegado de algo que transcendia a própria compreensão.